Caridade para com os criminosos. Tópico 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais notáveis ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais condenáveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e misericórdia, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos serás aplicado, e precisais de tolerância para os pecados em que sem cessar cometeis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescenteis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão à lei do Cristo. Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém abandoneis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão rebaixados para mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis, aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, um miserável. Deve-se libertar da sua presença à terra. Muito equilibrada é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe impõe. Não é assim que vos cabe falar. Observai o vosso modelo. Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, perdida e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Deve-se arriscar a vida por um criminoso? Tópico 15. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que arriscar a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um criminoso e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve arriscar a vida mesmo por um criminoso. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um criminoso. Julgais que será somente a morte que,
Em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? E, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros sustentos de vida, o homem perdido volte ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quem sabe, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação e, talvez, este homem, que teria morrido a amaldiçoar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que pesquisar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Você gosta desse tipo de conteúdo? Você gosta de espiritualidade? Você gostaria de ver mais vídeos como este? Então se inscreva no nosso canal clicando no botão inscrever-se para ver mais conteúdo como este. Gratidão. Um oferecimento: Espíritos de Luz.